Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estudar a estrutura atômica, que é a eletrosfera, tá? Os níveis e subníveis de energia. Bom, vamos lembrar um pouquinho do modelo atômico de Bohr, né, que se fundamenta em alguns postulados, em que ele fala em seus postulados que os elétrons descrevem em órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorver energia. Ou seja, os elétrons eles vão descrever órbitas circulares estacionárias, ou seja, eles vão se localizar nessas órbitas, nessas camadas, chamadas camadas, tá? Ao redor do núcleo, como vocês podem ver nessa primeira figura. No caso, sem emitir nem absorver energia, tá? De uma forma neutra, então ele fica neutro. Então aqui a gente vai ter um exemplo, tá? Do núcleo, aqui amarelo, e as camadas, ou seja, os níveis de energia em azul, e aqui os elétrons em vermelho, tá? Aqui a gente tem uma outra figura também, mostrando essa eletrosfera, em que cada órbita é designada por uma letra, K, L, M, N, O, P, Q, tá? A gente tem 7 atualmente, e que cada uma dessas camadas comporta um determinado número de elétrons, tá? Aqui a gente vai ter uma outra figura, terceira figura, com as camadas, o núcleo aqui no meio, tá vendo? As camadas e os elétrons. Vejam que a energia é crescente do núcleo para fora, ou seja, a camada mais próxima do núcleo, ela tem uma energia menor, então essa camada K, que é o primeiro nível. Quando a gente vai subindo, ou seja, se afastando mais do núcleo, a gente vai aumentando essa energia, tá? Então, esse primeiro postulado de Bohr mostra isso, que esses elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo sem emitir e absorver energia. Eles ficam lá sem emitir ou absorver. Já no segundo postulado, quando é fornecida uma energia para o átomo, tá? Seja essa energia em forma elétrica, térmica ou outra, os elétrons, eles absorvem essa energia. Então, esse primeiro exemplo aqui que a gente tem, o elétron que está aqui nessa primeira órbita, ele recebeu essa energia que foi fornecida, né, para o átomo. Então, ele vai absorver essa energia e ele vai saltar dessa órbita aqui para uma outra, mais afastada do núcleo, ou seja, para uma órbita mais energética. E ele não consegue ficar muito tempo nessa órbita, então ele vai retornar para sua órbita original, que chamamos de estado fundamental, tá? Então, no retorno ao estado fundamental, que é a sua primeira órbita, a órbita original, ocorre a liberação de energia em forma de luz. É o que a gente pode ver, né, numa barra de ferro quando ela é aquecida. Então, a gente pode ver vários outros exemplos em forma de luz, quando o átomo ele retorna, né, se libera essa energia em forma de luz, através das cores, né? Bom, em 1916, Sommerfeld, né, que é um químico alemão, ele propôs uma mudança nessa variável quântica do modelo de Rutherford-Bohr. Ou seja, ele descobriu que os níveis energéticos, tá, os níveis lá, aqueles níveis que a gente viu, eles eram compostos de subníveis, ou seja, cada nível tem um subnível de energia, que ele designou por esses nomes, S, P, D e F. E que os elétrons percorrem órbitas elípticas na eletrosfera ao invés de circulares. Então, a gente vai ter a órbita circular da camada, mas vamos ter também as órbitas elípticas, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma órbita circular e as demais elípticas, como vocês podem ver nessa figura, tá? Bom, aqui a gente vai ter a distribuição eletrônica
em que tem os níveis de energia, a camada, né, relacionada a esse nível. Então, a camada energética, o nível energético, né, nível N, que a gente chama, nós vamos chamar de número quântico principal, tá? Vocês vão ver mais adiante, quando a gente falar de números quânticos. Então, a gente tem aqui o nível de energia, camada, designada pelas letras, e o número máximo de elétrons de cada camada, tá? Aqui a gente vai ter já os subníveis de energia e os números de máximo de elétrons de cada subnível. Então, aqui vocês podem ver que na camada K, eu só tenho o quê? 2 elétrons no máximo. Se eu só tenho 2 elétrons no máximo, eu só posso comportar um subnível de energia que também tem 2 elétrons. Vejam. Então, cada camada vai comportar um determinado subnível, determinados subníveis e determinados números de elétrons, tá? Como vocês podem ver aqui. Vamos ver o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling criou um diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons por esses subníveis, tá? Então, a gente tem esse diagrama aqui, que na verdade mostra como os elétrons podem ser distribuídos, tá? Então, por exemplo, eu tenho nesse diagrama um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que, peguei o exemplo aqui do 3S2, tá? 3S, 2 em cima, tá? Por que isso? O que quer dizer isso? O 3 ele representa a camada, ou o nível energético, tá? Então, essa camada aqui, 3, ele está na camada 3 ou camada M, tá? Só que aqui é representado pelo número, não pela letra. Do ladinho a gente tem a letra S. S quer dizer o subnível S. E o número de elétrons que está distribuído nesse nível e subnível, tá? Então, eu tenho 2 elétrons dentro desse subnível. Por quê? Porque o número máximo deles é 2. Podia ser também 1. Mas aqui eu tenho 2, tá? Eu posso completar até um determinado número de elétrons, ou seja, eu posso chegar até no meu máximo. O máximo é esse aqui, tá? Então, 2 representa o número de elétrons no subnível. Então, aqui a gente tem a ordem crescente, tá? Da distribuição eletrônica dos elétrons. Então, assim, né, de um átomo neutro no estado fundamental, como a gente viu, ou seja, um átomo neutro no estado fundamental, que ele tem mais baixa energia, tá? Então, como é que a gente olha para o diagrama e consegue visualizar essa ordem? Olhando para o diagrama, começamos de cima para baixo, sempre de uma seta para outra. Então, acabou o final da seta, a gente começa no início da outra. Acabou o final dessa seta, a gente começa no início dessa outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui um S, acabou a seta, eu volto para essa aqui, a segunda, tá? 2S. Acabou a seta, eu volto para de cima, terceira, 2P, 3S. Aí no finalzinho da seta, ao invés de descer, né, para cá, não, eu subo para a seta posterior. Depois dessa terceira, eu tenho a quarta seta. Então, 3P, 4S. Finalzinho da seta, depois dessa aqui, eu tenho essa, 3D, 4P, 5S. Aí depois, nesse finalzinho da seta, na ponta, né, eu vou para a próxima seta, que é essa aqui, 4D, 5P, 6S. É sempre na diagonal, vocês estão percebendo isso? Aí acabou essa setinha, eu vou para a seta seguinte, que é essa aqui, 4F, 5D, 6P, 7S. E depois dessa setinha, eu vou para a próxima seta, que é a última, 5F, 6D, 7P, tá? Então, assim, fazendo isso, a gente chega nessa configuração aqui, tá? Então, quando a gente for distribuir os elétrons, a gente vai somar todos esses números aqui em cima para chegar ao meu máximo que tem no meu átomo. A gente vai ver exemplos agora, tá? Antes de ver os exemplos, a gente vai dar só uma olhadinha em relação a algumas definições.
como, por exemplo, o estado fundamental. Quando a gente fala que o átomo está no estado fundamental, ele está numa situação na qual a eletrosfera apresenta menor conteúdo energético possível, tá? É a situação mais normal dele, tá? Mais estável. Observações. A distribuição eletrônica de um átomo descreve o arranjo dos elétrons na eletrosfera, fornecendo o número exato deles em cada nível e subnível, tá? Então, essa distribuição do átomo, ela vai dizer quantos elétrons, na verdade, como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, por nível e subnível, tá? Elétrons preenchem os subníveis em ordem crescente de energia, como a gente viu antes, pelo diagrama de Linus Pauling, tá? É sempre pela ordem crescente de energia. Um subnível deve estar totalmente preenchido para então se iniciar o preenchimento do seguinte. Então, eu tenho que ter um subnível totalmente preenchido. Eu não posso partir do S1 para o P, por exemplo, tá? Eu tenho que terminar. O meu S no máximo é 2, então eu tenho que terminar 2. Aí o próximo é P1, beleza. Aí depois vem o D, né? Então, P6, depois D1. Não posso P5, depois D1. Não posso. A gente vai ver mais adiante, vocês vão entender melhor. Para fazer a distribuição eletrônica de um átomo neutro, tá? Que está no seu estado fundamental, deve-se conhecer o seu número atômico. Bom, se a gente conhece o número atômico dele, a gente vai conhecer o número de elétrons, né, galera? Então, se a gente tem o número de elétrons, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica, tá? Exemplo, aqui eu coloquei novamente o diagrama, tá? Então, vamos lá, nos exemplos. Temos aqui o hélio, né? O Z igual a 2. Se Z igual a 2, está no estado... Todos esses átomos aqui, desses exemplos, estão no estado neutro, tá? Ou seja, no estado fundamental. Eu tenho o hélio aqui, 2 prótons, 2 elétrons. Se eu tenho 2 elétrons, eu vou colocar qual? O primeiro subnível, né? De mais baixa energia. 1s2, porque eu só tenho 2 elétrons, tá? Oxigênio. Oxigênio, Z igual a 8, ou seja, número de elétrons igual a 8. Vamos distribuir os 8? Bom, eu começo com 1s, depois eu venho 1s2. Por que 2? Porque ele comporta 2 elétrons. Aí depois do 1s, eu venho para cá, para a segunda seta, 2s. 2s. Depois desse 2s, saio dessa seta aqui, venho para a terceira seta, 2p, certo? Vamos ver aqui. O S comporta 2 e o P comporta no máximo 6, que a gente viu antes naquela tabela, tá? Então, vamos somar. Eu tenho 2 do S mais 2 desse S. 4. Faltam quantos elétrons para completar os 8? 4 elétrons. Então, a gente coloca 4 aqui no P. Não tem problema de colocar menos. Posso colocar 1, posso colocar 2, 3. O que eu não posso fazer é ultrapassar o meu máximo. Então, o que eu não posso fazer é ultrapassar o meu máximo. Ou seja, ao invés de colocar 6, colocar 7, 8. Não posso, tá? Eu tenho que respeitar o número máximo de elétrons que entra aqui no P. Então, meu P nesse aqui vai ser 4. Ó, isso daqui a gente pode fazer, tá? Cloro, mesma coisa, mesmo raciocínio. A gente vai seguir esse diagrama, tá? Setinha, depois a segunda setinha, depois sobe a terceira setinha e sobe, sempre lá de cima para baixo, tá? E aí a gente vai encontrar essa configuração. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já tenho 10 elétrons. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10. Faltam 7. Aí depois vem 3s2, 3p, 5. P5 eu posso colocar, porque o meu P vai até 6, tá? Mas nesse caso aqui ele vai 5, por quê? 10 com mais 2, 12, com mais 5, 17. Completei os 17 elétrons, tá? Lembrando lá, se o meu Z é 17, número de elétrons 17. Argônio. Vamos lá, argônio é um gás nobre, então eu tenho a minha configuração completa. Vamos ver aqui,
1s2, 2s2, 2p6. Tenho 10 elétrons, faltam 8. Aí depois vem 3s2, 3p6. Ó, se a gente olhar aqui na configuração, né, no diagrama, ó, 1s2, saiu a setinha, subiu. 2s2, desce, aí subiu de novo a terceira setinha. 2p6, 3s2, desce, a quarta setinha, 3p6. Para aqui. Eu tenho que parar aqui porque eu tenho que respeitar o número máximo de elétrons do argônio, tá? Que são 18. Somando isso tudo aqui vai dar 18, ó. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Certo? Arsênio. O arsênio, mesma coisa. Eu vou somar todos os elétrons para dar 33, tá? Vejam que aqui, ó, o último é 4p3, eu não completei com 6, porque não precisava, eu preciso de 33. Vamos somar, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 3, 33, tá? É isso que vocês têm que fazer. A distribuição é dessa forma. Uma forma simplificada de fazer a distribuição eletrônica é utilizando os gases nobres, porque os gases nobres eles estão completos, tá? Com a configuração completa no nível, no caso, no subnível. Então, por exemplo, eu tenho aqui o oxigênio. O oxigênio, ele tem essa configuração aqui em cima, né? 1s2, 2s2, 2p4. Se eu substituísse 1s2, eu posso substituir esse 1s2 pelo hélio, porque o hélio já é um s2. Então, quando eu quero fazer uma simplificação, eu coloco o gás nobre entre colchetes, depois eu termino a configuração. Então, o hélio é 1s2, coloco o hélio aqui no lugar do s2 e termino 2s2, 2p4, tá? Aqui é um exemplo bem simples para vocês entenderem, mas a gente utiliza essa forma simplificada quando a gente faz a distribuição eletrônica de átomos com número de elétrons bem maiores, tá, gente? Então, a gente utiliza, geralmente, a gente faz assim, com o número de elétrons quando é muito grande, né, o número atômico maior. Então, a gente utiliza o gás nobre que antecede a esse átomo na tabela periódica, tá? Então, por exemplo, o arsênio. O arsênio é a mesma coisa. O arsênio tem 33 elétrons, né? 33 prótons, 33 elétrons. O argônio vem antes dele. Então, a gente pode utilizar o argônio, tá? Para substituir uma parte dessa distribuição eletrônica. Aí, o que eu faço? Pego o argônio e vai até 3p6. Olha só aqui, ó, 3p6. Substituo essa parte todinha aqui pelo argônio, coloco entre colchetes. E depois só, repito, no caso, só coloco complemento com o que falta. 4s2, olha só aqui, ó, daqui do 4 para cá, para a direita. 4s2, 3d10, 4p3, tá? Isso daqui vocês vão ver em muitos exercícios, às vezes cai em vestibular também. Então, vocês têm que ter o conhecimento de como aplicar isso, tá? Bom, gente, mais uma definição de elétrons, no caso, relação à distribuição eletrônica, né? Os elétrons de valência. Quem são os elétrons de valência? Quando a gente se depara com essa questão, vocês têm que entender que valência, no caso, elétrons de valência ou camada de valência, é sempre a última camada da minha distribuição eletrônica. Então, qual é a camada de valência do oxigênio? O 2, camada 2, tá? Que é o 2s, 2p. Qual é a camada de valência do cloro? 3, terceira camada. Camada de valência do argônio? Terceira camada. Qual é a camada de valência do arsênio? Quarta camada, ó, 4s2, 4p3. Bom, gente, sabemos então que os elétrons de valência eles estão localizados nesta última camada, que é a camada mais externa, chamada também camada de valência, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui do arsênio, em que a camada de valência é a quarta camada e os elétrons estão nesses dois subníveis, que é justamente subníveis da quarta camada. Então, nesse arsênio, eu tenho 5 elétrons de valência, tá? Os elétrons diferenciador
ele está localizado no subnível mais energético, ou seja, no último, né, subnível preenchido do meu átomo, como podemos ver aqui pela ordem de energia crescente do diagrama de Linus Pauling, né? Então, se eu estou tendo uma ordem crescente nesse diagrama, eu estou tendo uma ordem crescente também de energia na minha distribuição desses elétrons. Então, o último subnível é o subnível mais energético. E o elétron diferenciador está localizado nesse subnível, que a gente vai ver mais adiante, né? Que elétron é esse? Bom, é isso, gente. Acabamos por aqui esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volta o vídeo, tenta rever tudo de novo, tá? E também estamos aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, boa semana e bons estudos.